Amigos do esportetotal.gr, estamos começando agora uma caminhada com Cleito. A partir de hoje nós começamos essa empreitada e, para sorte nossa, começamos com um cara que é um fenômeno, é um atleta que chegou aqui para um time pequeno, passou por 2 ou 3 times grandes, é ídolo aqui. Luciano de Souza, obrigado pela sua presença aqui e sendo um dos primeiros. Eu agradeço aí a moral, né? Desejo para vocês aí sorte, que é uma coisa interessante, uma coisa que está sendo, esse podcast está sendo feito em todo mundo, então aqui na Grécia aqui, que seja sucesso também para vocês e que corra tudo tranquilo. Não, é isso, vamos para cima. Nada melhor de começar com um cara que a gente conhece, um parceiro, né? Nosso, um cara que eu, como jogador de futebol também, a gente só tem a agradecer esses que vieram antes da gente, abriram as portas, como ele fez para mim e para muitos outros que passaram aqui. Então, assim, eu acho que tem muita coisa interessante, muita coisa maneira que a gente conversar e deixar fluir essa conversa aqui. Vamos ver o que a gente consegue tirar do homem aí, entendeu? Não, e ele é um cara que, meu compadre, padrinho do meu filho, amigo, não precisa nem falar de quê. Treinador do seu filho? E foi treinador do meu filho. Deu o número 8 do time pro meu filho. Ele pode não ter percebido. É um número especial. Eu percebi. É um número especial. Não, que o meu filho queria o 2, o 3, o 4. Ele procurou o 8 para dar. Eu fiquei homenageado, porque, por exemplo, quando um cara pega o número dele e dá pro teu filho, eu falei, porra, pressão, né? Eu não vou pressionar o moleque. Porque às vezes tem uma particularidade. Eles, desde que eu conheço, que eu cheguei aqui, eu sempre vi ele jogando com o número 8. Então deve ser um número. E já é uma conversa aí, uma pergunta que já podemos fazer, que deve ser uma particularidade. E foi um cara que a nossa amizade começou numa situação meio complicada, né? Que ele me ajudou quando, os caras do atrômetro botaram até revólver em cima da mesa, Ele sabe disso. Ele que me ajudou, foi ele que veio atrás de mim, a gente nem conhecia. E no momento assim de correria naquela época, né, Marcelo? Porque era Natal, né? Era Natal, E eu não te conhecia. Quem trouxe você foi aquele centroavante que jogava. Era o rei da 2ª divisão aqui na Grécia. Como é que era o nome dele? Marcelo Veridiano? Não. Que era de São Paulo, um centroavante. O Valdemar. Valdemar. Ele que... Valdemar não, Ademar. Quem trouxe ele foi o Papadopoulos, não foi? Ademar. Papadopoulos, lá no Kalamata. Ademar. Ele que nós conhecíamos, aí levou... Senão a gente ia preso, Porque a gente não tinha ainda licença, Ádia para Munique, que se fala aqui na Grécia. Né? Então, mas aquele momento ali foi um momento assim, tipo... Porque é Natal, depois os caras, até mesmo os caras da polícia, né? Ficaram a nosso favor. Ficou constrangidos, os caras, porque pela situação, falaram, poxa. E aí eu fui lá, falei, o que você está fazendo aqui, Luciano? Pensou que eu tinha feito alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa comigo. Aí eu falei, não, eu vim aí ajudar uns brasileiros que estão aí, os caras tentaram pressionar os caras viraram, ficaram doidos, os caras queriam até ir lá atrás dos caras. Foi, os caras estavam contra a gente. Depois viraram, quando chegou o Luciano, os caras aí descobriram que os que eram responsáveis pela nossa licença é o clube, não é o atleta, entendeu? Então quer dizer, mais um erro dos caras, e não ter providenciado a licença. Aí foi aí, nossa amizade, Eu fui para um outro time, o negócio ficou... E estamos aí já 25 anos. E vem pra cá, vai pra um lado, vai pro outro, mas quando você vê que onde a amizade é maneira, que você pode estar do outro lado do mundo, do outro lado, que quando se encontra parece que... E essas coisas, né, Cleito, Marcelo, assim no decorrer do dia a dia, né, mesmo você, você não falava ainda o grego como eu falo hoje. E, poxa, quando eu cheguei aqui, em 95, é claro, eu vim comprado... vim para um time, que eu não sabia nem o nome, nem falar o nome do time, a cidade não conhecia. E, frio pra caramba. Frio pra caramba.
O verão, falei, poxa, tudo maravilha, mas no inverno... Conta essa história que o Lucas me falou que vocês dormiam de casaco, pô. Pô, mas não fazer o quê? Depois precisa de castorear, né? Porque enchente foi até tranquilo. Então vamos começar. Vamos começar do começo. Vamos, meu querido. Como é que foi o teu incorporamento no futebol desde pequeno, teus ídolos? Porra, natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Rapaz, olha só, eu tipo assim... Que time que você é? Que time que eu sou no Brasil? Vasco da Gama. Não, porra. Aí é, porra, Vascão. Vascão, é. Vascão, mas só que, porra, tem sofrido, pagamos com o Vasco. Não, mas agora tem uma tia Leila, vai dar uma ajuda. Vai dar uma guarida Espero. pra gente. Rapaz, eu tive sorte nesse negócio assim. Sorte, entre aspas, né? Porque a minha família foi família de todo mundo louco por futebol, pô. Assim, ouvindo as histórias, né? A minha tia, porra, eu tenho umas tias que são fortes pra caramba, sabe? E elas, porra, batiam nos caras quando não deixavam meus tios jogar. E elas que, porra, ela que entrava na frente da parada. A mãe do Bruno? Não, a mãe do Bruno não, a mãe do Bruno é menorzinha, pô. A mãe do Bruno é menorzinha. Aí tem umas tias lá que, porra, elas eram mais fortes que meus tios, que era jogador, pô, que viraram jogador profissional. Caralho. Mas batia mesmo. Você vê, então, tem outros profissionais. Tem história. A maioria dos tios foram profissional, meu irmão. E meu pai, pô, meu pai era doido com futebol, pô. Meu pai era vascaíno doente, eu sou Vasco por causa do meu pai. Tipo assim, o nome do meu pai chamava Ferroviário, porque era do lado da linha de trem. Mas vocês pegaram uma época boa do Vascão ali nos anos 80. Rapaz, ó. Dinamite, o Romário. O Romário mais depois, mas a época. Depois eu vou até contar a história aqui que eu encontrei o meu irmão não reconheceu o cara e eu reconheci, pô. Debaixo do meu apartamento lá na Barra, lá, eu encontrei o cara. Aí eu falei, pô, você não lembra dele não, meu irmão? Aí ele falou assim. Não, pô, quem é? Eu falei, pô, jogou no Vasco, pô. Aí meu irmão falou assim, pô, eu falei, cara, pai, meu irmão, você não lembra mesmo? Aí ele falou assim, não, cara. Eu falei, porra, aí depois meu irmão ficou emocionado, que deu até foto com o cara, pô, o cara jogou na época do Vasco, eu era, porra, eu tinha 4 anos, pô, eu lembrei do cara. Aí meu irmão não lembrava, porque meu irmão é bem mais velho do que eu. Mas, é que nem eu tô falando. E quem que era o cara? Rapaz, você lembra que eu esqueci o nome do cara agora? Caralho. Mas acontece. Não, mas eu esqueci o nome do cara. E o cara, depois eu mostrei aqui pro Zanata, Não, Zanata não, pô. É o... Rapaz, daqui a pouco vou ter que entrar até no telefone. Depois aí ele, poxa, o rapaz, meu pai, ele falou assim, meu pai, você é o Tado, meu irmão? Eu falei, pô, rapaz, meu pai era doido com vocês, rapaz, naquela época do Vasco, aquela resenha toda, mas meu irmão ficou até emocionado, pô. Do lado do cara eu não reconheci o cara, mano. E eu reconheci que eu era bem menor. Mas o negócio do meu time do meu pai era doente com o futebol, pô. Meu pai oferecia trabalho pros craques da cidade para trabalhar lá no supermercado do meu pai, que meu pai era o gerente. O gerente. E com aquele negócio para poder jogar no time. Porque o time do meu pai era timaço. O resultado do meu pai era só 7, 8, 12, 20... O time, e todo mundo queria jogar no time do teu pai. Que jogava o campeonato amador da cidade. Jogava o campeonato amador da cidade, mas o time do meu pai era fenômeno. Fenômeno. Todo mundo queria jogar no meu pai. E vários jogadores ali virou profissional. E os jogadores profissionais que estavam de férias queriam jogar no time do meu pai. Só que meu pai não deixava o funcionário dele de fora para colocar os caras. Aí os caras, meu pai dava chuteira. Meu pai dava roupa. Meu pai dava alimento. Meu pai dava mexerica, pô. Lembra um saco de mexerica? Sim. Se ganhar é mexerica, se não ganhar você vai levar só a casca. E meu pai falava, eu lembro até hoje. E era, pô, 8 horas da manhã. Chegava, como é que é? Se perder, vai comer só a casca. Só a casca. Meu pai falava só, se ganhar... E eu lembro, e tem umas coisas, umas atacas do meu pai que era fenomenal, pô. Era, pô, é brincadeira. E tu tem isso vivo aí? Vivinho. Como se fosse hoje? Como se fosse, poxa, como se eu estivesse aqui agora vendo meu pai. Eu no campo, molequinho, primeiro tempo excelente. O time do meu pai arrebentando, jogando pra caramba, já tava ganhando. E o teu irmão chegou a jogar? Meu irmão era menorzinho, mas jogava. Meu irmão era, poxa, muito rápido, chutava forte pra caramba. Meu pai colocava ele. Só que os meninos eram bem mais velhos, mas era, pô. E eu lembro que um ataque do meu pai, que meu pai falava assim, tinha um atacante, eu lembro até hoje. E até hoje o cara é igual, pô. O cara deve ter tô com 53, o cara deve ter uns 65.
O cara é igualzinho, Tá o cabelo jeito. dele era aquele cabelinho que é feito Enrolado, com pente. enroladinho. Enroladinho, Edmar. O meu pai não deixava falar com o cara. Falava, se falar com o Edmar porque ele chutou, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, você sai na hora. Centroavante tem que chutar. Seja de bico, seja de cabeça, seja de qualquer coisa. Eu que não Mirandinha. Pô, meu pai falou... Da linha de fundo ele no gol. Ele fala, e o cara fazia, pô. Todo jogo ele fazia 3, 4, 5 gols, pô, tal de Edmar. E meu pai fala, se reclamar que o Edmar sai. Não é porque ele era o craque do time, é porque ele achava... a função ali, o cara tem que fazer isso. Isso, meu pai falava que o centroavante tem que chutar. E aí o que acontecia? Na época lá o campo lá chamava Asa Negra. Era um tapete, um coroinha que cuidava do campo lá. E nesse campo tinha um bar. O meu pai tinha o braço direito, o cara era forte demais, pô. O meu pai falava já pra gente que tem que ser assim, não posso chamar ele de Valdir. O Valdizão, ele descarrega sozinho 2 caminhões de verdura, pô. Mas só que no domingo ele quer estar tranquilo, falava. Aí beleza, meu pai chegava lá às 7h30, o cara já estava lá. Carioca, o que precisa? Pegava as coisas e tal, no vestiário. Carioca, o apelido do teu pai era Carioca. Aí o Valdizão, meu pai falou assim, ó, Paulo, já deixa preparado aí, os caras aqui entrar, já tá tudo certinho, a roupa, pega o saco de mexerica e trazia o sacão de mexerica, pô. Mole. Porra. O cara descarregou um caminhão, porra. A roupa, essas coisas tudo, e meu pai trazia chuteira, era tudo pro jogador, não precisava de nada, só vinha jogar. Rapaz, primeiro tempo uma maravilha. Daqui a pouco, meu irmão, meu pai só tava gritando no campo, Valdizão, o Luciano vai cair. Ele me carregava, atravessava o campo comigo, pô. Bêbado já, só cachaça. Louco. E com chouriço na mão, pô. E o meu apelido naquele tempo virou Choricinho do Asa Negra, pô. Porque os caras me viam, era no palito, sabe chouriço, pô. A mulher vendia chouriço, ele com chouriço assim, espetado no coisa, me segurando assim pra mim, e indo pra um lado, pô, até atravessando o campo pra ir pro vestiário. E o teu pai preocupado, vai cair o Luciano, cara. Vai cair, pô, eu era pequenininho. Aí daqui a pouco os caras lá do meu pai, pô, eu nem gostava do apelido, porque era Choricinho do Asa Negra. Os caras nem me chamavam mais de Lula nem de Luciano. Aí ficou isso, porra, como se fosse agora, pô. Eu lembro do cara, o cara um forte demais. Já faleceu, né, o cara? Ah, eu acho que não faleceu não, pô. Acho que faleceu não, porque eu lembro que minha mãe falou pra mim, quem perguntou de você foi o Valdizão. Esses dias eu nem reconheci ele, ele reconheceu. Muito tempo de às vezes. Porque meu pai faleceu, né, pô? O cara, os caras amavam meu pai, pô. Pô, imagina um cara que, pô, dá chuteira, dá meião, dá não sei o que naquela época, teve pô. esse time durante muito tempo? Poxa, muito tempo. E os caras até hoje só falam do time do meu teu pai. Pô. E o time acabou depois que ele faleceu? Ou alguém deu sequência depois nisso? nós mudamos de bairro. A família. Entendeu? Eu morava no bairro onde que mora o Bruno, né, meu primo, e fomos pro bairro vizinho. Aí depois começou a apertar muito o trabalho do meu pai, essas coisas assim. Os caras começaram também a ficar velhos, casaram, essas coisas assim. Aí terminou o time. Mas até hoje, quando eu vou em Volta Redonda, essas coisas assim, os caras falam assim, poxa, o time do seu pai era fenomenal. Assim. Não, eu vejo o carinho que a tua mãe fala do Carioca. É. Quando ela fala do Carioca, ela não tá falando do marido dela, ela tá falando de um personagem. E meu pai era, pô, sem sacanagem, ó, vou te falar não, cara. O meu pai era, tipo assim, hoje a gente relembra, né, porque o meu pai só se divertia no final de semana. Porque até sábado ele trabalhava, no domingo era o dia dele. Mas depois no campo terminava meio-dia, 1h mais ou menos, já estava em casa, almoçar, depois ele levava a gente para passear. Isso era normal da família dele. Mas meu pai era muito amado na cidade porque ele dava serviço pros caras, pô. Entendeu? Os caras, pô. E meu pai tinha esse negócio, além do futebol, ele ainda fazia Mas as comunidades antigamente tinha sempre, eu lembro, você falando agora, eu lembrei do Anchieta, o primeiro time que eu joguei, pô. Era em frente à minha casa, um campo, o campo do Mocidade, em Anchieta. Tem sempre um filântropo, um cara que, pô, um cara que ajuda, um cara que dá, pô. Tem sempre um moleque que não tem, quer jogar, mas não tem tênis, pô, não tem chuteira. Mas isso, e poxa, e os caras ficaram impressionados com isso, porque, ó, eu não, nesse bairro primeiro, que meu pai era gerente de supermercado, mas a gente morava no barraco, pô. A gente morava no barraco e um dia que deu uma parada cardíaca na minha mãe, foi um dia que um caminhão subiu, tentou subir a ladeira, a gente morava na subida,
O caminhão não conseguiu subir, voltou e arrebentou o quarto da minha mãe todo. Minha mãe teve uma parada, meu irmão que salvou minha mãe. Você acredita? O caminhão entrou dentro da entrou foi pelo susto. Pelo susto. Eu lembro até hoje, a gente estava vendo os Trapalhões na Ilha do Tesouro. Até hoje, pô, sentado assim, daqui a pouco... Como é que marca uma coisa? Lembra até do filme, pô. Tá entendendo? Foi uma coisa até essa coisa, memória boa. Eu sou muito ruim disso, cara. Eu não lembro não, velho. E essas coisas assim é uma coisa que não tem como esquecer. Tipo assim, a gente tá conversando aqui agora e... Tipo assim, tem... Porque muitas vezes você vai conversar, as pessoas não conversam da sua infância, essas coisas todas. Entendeu? Pô, foi um momento que marcou. Tô vendo aqui agora o caminhão entrando, pô. Aí só sei que minha mãe, assim, ó... Eu aqui desmaiou, aí meu irmão fez respiração no cara, meu pai chegou, pô, quase matou o cara, mano. O cara não tinha culpa, assim, mas era um caminhãozão danado pra subir a ladeira lá. Que poderia ter sido até uma tragédia até pior. Podia ter interrompido. Ter perdido a minha mãe ali. A mãe, pô, naquela ideia. E tu tinha quantos anos nessa época? Rapaz, isso foi... Eu mudei em 82, isso foi em 81, 80. Então, 7 anos, ou 6, são 8 anos. 7 anos. Imagina tu sem a tua mãe, que hoje a tua mãe te ajudou a criar a tua filha. Nossa mãe, pô, minha Imagina mãe, se a tua mãe tivesse faltado esses 30 anos. A minha mãe, por exemplo, o apelido da minha mãe é Babá. Porra, a irmã do Bruno, o Bruno, foi tudo minha mãe que entendeu? Que criou, pô, que cresceu, chama minha mãe de Babá. Ela também deu uma forçazinha aqui no começo. Que ela, pô, minha mãe poderia ter esse apelido de Babá, mas foi uma coisa ali que, tipo, se a gente conversando agora, já vem na memória aquele momento. Mas só que o que aconteceu? Aconteceu isso. Rebentou com o barraco. É claro que a empresa depois coisou tudo, só que é o seguinte, no final do ano, a empresa do meu pai de supermercado presenteou meu pai com o melhor gerente do ano. O meu pai ganhou uma casa, pô. Caraca. Onde que é a casa que a gente mora até hoje. Você vê como é que a gente não sabe, Deus escreve certo e linhas tortas. Né? Isso é uma coisa impressionante. E, pô, eu lembro até hoje, assim, tipo assim, meu pai falou assim, ó, poxa, eu tô contado, meu pai falou, não sabia, né? Eu tô cotado para ser um dos gerentes do ano. Entre isso. E esse gerente do ano, tipo assim, eles davam um carro zero pra pessoa. Aí ele falou assim, ó, eu vou vender o lote era do meu pai tudo aqui, eu vou vender o lote e se eu ganhar, eu vou comprar a casa. Vamos lá ver a casa. Aí, pô, fui lá, moço, pô, a gente ficou impressionado, a gente morava no barraco, pô. Entendeu? A gente morava no barraco, a casa com piscina na frente. Barraco. Pô, a casa, nossa, minha mãe ficou doida, pô. A gente, sério? Pô, meu pai ganhou, no outro dia, parece que já tá tudo esquematizado, já comprou a casa. Graças e a ali Deus. Começou, foi uma coisa... Você vê, às vezes tu pensa que é uma coisa ruim, no final, o final é bom. Entendeu? Porque às vezes até os caras porque, por exemplo, ele falou que davam carro. Sim, mas dessa vez, entendeu? Porque os caras se ligaram que o melhor gerente teve um problema com a casa, entendeu? E... Entendeu? Rapaz, é história. Tem uma história no barraco que é impressionante. Tava asfaltando lá a rua. E tipo assim, eu ia pra escola, entrava na escola 1h30 da tarde. Entendeu? 1h30 eu entrava na escola. Minha mãe, o banheirinho era lá de fora. E aí eu, porra, subi na janela do barraco. E tinha umas meninas namoradinhas do meu irmão passando na rua. Eu subi no barraco pelado, fui mostrar o peru pra menina. Fui mostrar o peru pra menina na janela. Quando eu tirei a mão pra mostrar o peru, fazia assim, pô, eu caí. Perdeu o equilíbrio. Perdi o equilíbrio, bati no negocinho que era o cimento e segurava o barraco. Bati com a boca ali, pô, abriu isso aqui tudo, cara. E minha mãe me levando na linha de trem. Lembra te batendo? Hoje. Não, me bateu não, todo ensanguentado. Porque ela não sabia o motivo que ele caiu. E a minha mãe não tinha visto, pô. Procurando o Luciano, a menina que eu tinha mostrado o peru, chamando a minha mãe, dona Celi, o Luciano caiu. Minha mãe foi lá fora, quando me viu assim, todo ensanguentado. Impressionante. Minha mãe contando isso até chora até hoje, mano. Me levou na linha de trem aqui no colo, ó. Todo ensanguentado, saindo sangue. Quando meu pai viu, meu pai falou, nossa, mãe. São coisas sem brincadeira, daquela infância que, tipo assim, não dá pra esquecer não. São coisas... Mas a gente brincava na rua. Hoje, porra, os meus filhos não sabem o que é rua, porra. É uma infância um pouco diferente. Nós passamos esse sufoco que em toda a rua
a rua tua, a rua minha, tinha aqueles valão do esgoto, porra. E a gente brincava de ficar pulando o valão, porra. O valão, o esgoto na rua. A céu aberto, não era? Eu peguei. Você já é Mauricinho, você já é. Eu sou um pouco mais novo. As coisas já tinham dado uma andada. As coisas já tinham dado uma melhorada. Porque a nossa diferença, a minha diferença tua é 8 anos, mais ou menos. Sou 8 anos mais velho que você. Isso tudo, mas você já tem 60? Quase 60. Eu vou para 59 agora, 7 de janeiro. 6 anos. 6 anos. 58. Ele tem 53, pô. Mas tu tá mais judiado ainda do que eu. 53. Tu tá mais judiado, hein? Tu, porra, já tá usando óculos de velho lá. Esse óculos é estiloso. E já passou o tempo, então, cara, que a gente lembra, você vê. 30 anos que eu tô aqui na Grécia. Maneiro. E você acha que passa rápido? Né? Cara, voa. Voa, né, velho? O Marcelo Veridiano, né? Sim. Que é outro menino aqui, poxa, abençoado aqui na Grécia, que é um cara maravilhoso, um coração... Fenômeno. Marcelo é fenômeno. Marcelo me falou uma convidado, coisa. tá convidado já pra vir aqui. Fenômeno, Marcelo. O Marcelo falou, pô, Lute, depois dos 30 você vai ver como a idade voa. Eu não acreditei que eu tava, pô... 25, 28. Aí eu falei, porra, perfeito, né? É mais um velho falando merda aí. Brincadeira, cara, assim, ó... E o Marcelo tem história pra contar, hein? Olha, rapaz, eu vejo no meu, pô. Até com futevôlei, pô. O ano que vem eu já não consigo mais fazer o futevôlei, pô. Carregar as placas. Antes eu jogava e armava as placas, fazia tudo. Agora, pô, mano. Não dá. Acaba o futevôlei, eu tenho ficar uma semana na cama, porra. Todo doído, pô. Como passou um trator por cima de mim, pô. Mas a idade é uma merda mesmo, claro. pô. Eu ainda tô mais jovem ainda, né, velho? Mas eu tô com o corpinho cansado. Tá vindo pra cá. Cansado. Tá vindo pra cá. Mas, voltando um pouquinho, mano, nessa resenha tua de infância aí, que eu acho legal essa parada, tá ligado? Por exemplo, o futebol. Quando é que o futebol, tirando o time do teu pai, você entrava, por exemplo, jogou alguma base, algum time pequeno lá, ou jogou na sua cidade, escolinha? Escolinha, né? A escolinha primeiro, que depois foi o Flamenguinho, né? Flamengo, ela é núcleo do Flamengo de Volta Redonda, de Volta Redonda. E ali que, tipo assim, começou mesmo a despertar mesmo o interesse do meu pai assim, me apoiar mais no futebol. Para levar mais a sério o negócio do futebol. Porque nós disputamos ali com o Flamenguinho o Campeonato Carioca. Primeiro turno, só lapada mesmo. Só lapada. Era São Januário, era Gávea, isso aqui, pô. Você não voltava para casa com um carrinho com menos de 6, não. E era difícil, né? E era a época que os caras, Botafogo, Dejaí, os caras, só era fera. E a gente do Flamenguinho, de Volta Redonda, se você ver as minhas fotos, as minhas pernas não gostou do meu braço. Seca. Só que eu chutava forte. E tipo, ali que o meu pai começou a despertar o interesse dele mais para me apoiar. Depois do Flamenguinho, qual foi o time que você depois do Flamenguinho, eu fui pro Volta Redonda. Porque acabou o Flamenguinho, aí foi todo mundo, a galera. Volta Redonda já tinha um time profissional. Volta Redonda, os meus tios já jogaram no profissional do Volta Redonda naquela época. Já era time grande, já era time que jogava campeonato Carioca. Primeira divisão. Os meus tios jogavam primeira divisão. Isso aí, mais ou menos, que idade, mais ou menos? Uns... 12, né? 12 anos. 12 anos, aí eu fui pro Volta Redonda, fiquei mais 2 anos no Volta Redonda, com a rapaziadinha de 7-2, aquela galerinha 7-2 ali. Aí meu irmão, foi jogar no Guarani de Divinópolis, em Minas, engravidou a menina, teve que me voltar, porque meu pai é daqueles caras, não, vai assumir a sua parada. Aí meu irmão teve que largou o futebol para trabalhar, foi trabalhar na Johnson & Johnson em São José dos Campos. Aí meu pai conversando com meu irmão, leva o Luciano para aí, cara, o Luciano tem futuro, de repente... E meu irmão tinha ido para São José, já tinha uma passagem pelo São José também, entendeu? Meus tios do Volta Redonda foi pro São José jogar. São José na época jogava a primeira divisão do Paulista. Não, São José tinha chegado bem no campeonato estadual de São Paulo, aí com o André Luiz, né? 88, né? O André Luiz foi jogar no Bangu. Quando eu cheguei em São José, assim, eu só observava, meus tios já não jogavam lá não. O meu irmão, quando jogou no Júnior do São José, o cara que era diretor técnico do clube foi o meu treinador do meu irmão.
E aí falou, poxa, a gente... Eu queria trazer meu irmão aí para não sei o quê e tal. Meu irmão me levou. E como foi a tua ascensão lá? Me levou primeiro para fazer teste. Aí o rapaz falou que conhecia meu irmão. Falou, ó, fala com ele. Se não der para mim observar que deve ter muita gente no dia como chama, da peneira, eu vou ver ele outro dia. Aí meu irmão falou, tranquilo, pô. Aí eu cheguei lá no CT, lá no... Martins Pereira? Não, lá indo pra Vila Industrial, Ah, não. no Teatrão? Não. Atrás ali que era aquela Alpargatas ali, aquela fábrica. Como chama o bairro ali? Sei, Jardim Industrial. Jardins Indústrias. Jardins Indústrias. Ali tinha um campo ali que tem até hoje, que eu fui lá que eu passei. Eu acho que é onde faz o cara que é o Moreira, treina ali, faz no Limoeiro, eu acho, não é? Não, só sei que era ali atrás. Rapaz, quando eu cheguei, meu irmão saía, falou assim, vamos lá, que foi para chegar mais cedo hoje, porque deve ter gente para poder armar o... Eu acho que tinha mais, eu acho que eu menos de mais ou menos umas 600, 700 crianças ali. De todo lugar do Brasil. Aí eu falei com meu irmão assim, eu falei, cara... Porra, em 88 a gente tá falando que tu tinha 16 anos de idade. Porra. Olha, cara, mais de 600, 700 moleques lá no campo. Pra treinar o quê? 5 minutos? Não, e fazia, já ia preparando já, não estou anotado, ia fazendo assim, e você tinha 20 minutos. Você acredita que 20 minutos o cara falou, não quero ver ele mais não, fala pra ele que ele aparecerá tal dia. O cara falou pro meu irmão. Aí beleza. Fui treinar, morava com meu irmão, tomava conta da minha sobrinha, ela tinha 2 aninhos. Meu irmão trabalhava, minha cunhada trabalhava, e eu tomava conta da Michele de manhã cedo, e à tarde ia treinar. Aí começou, aí daqui a pouco, um dia, o Emerson Leão, né? Poxa, todo mundo era fã do Leão no Brasil. E era, porra, ele jogou no Vasco, pô. Então eu ia no estádio para ver o Leão. Ídolo, né, ídolo. Seleção brasileira. 4 eu Copas do Mundo. Eu lembro que o primeiro autógrafo que eu peguei no Raulinho de Oliveira foi ali que os caras ficavam ali no túnel ali, antes de entrar pro jogo, vendo o jogo do Júnior que passava antigamente. Esse jogo do Silvinho, ponta esquerda, pô. Silvinho. Um papel higiênico, você acredita? Não tinha papel, pô. Pra assinar, pô, eu falei, pô, rapaz, aquilo lá eu guardava no caderno, não sei o quê. Aí que daqui a pouco, quem foi o responsável para me dar a primeira oportunidade? Leão. Precisava de 5 jogadores para poder ir pro... Tu já estava no Júnior, já? Eu estava no Júnior, entendeu? Tinha um aspirante, que era depois do profissional. Que jogava, fazia a preliminar. E eu treinava no Júnior, às vezes treinava no aspirante, e eu morava já na concentração. Entendeu? Gente pra caramba na casa. Me chamou. Me chamou não, né? Eu tava na casa e falou, o treinador, pra treinar amanhã no profissional, pra completar. Pra completar. Pra completar. Aí foi eu e mais... Porra. Só lembro hoje a imagem assim, ó. Ele perguntando pro auxiliar dele, aquele ali quem é? Aí eu fulano. Vem cá, vou te dar uma moral. Tu é uma marra do caramba, mas vou te dar uma moral. Tu se lembra de um jogo São José e Campo Grande, no Campeonato Brasileiro em... 89. Campeonato Brasileiro, Série B. Você era o ponto esquerda? Era o ponto esquerda. O lateral direito era eu. Foi um dos piores jogos da minha vida, tu acredita? Tu me judiou. Mas em São José ou em... São José. 2-0, não foi? 2-1. 2-1? 2-1 e eu meti uma bola na trave de falta. Cara. Eu nunca te falei isso. Mas você acha que ele vai... Mas eu acho que ele vai soltar essa? Eu sei de... 89, não, acho que foi 90, né? Foi 89 e 90, aí por isso eu não lembrava para falar a data. Porque 89 o São José estava na primeira. Mas né, você me deu, porra, tu me livrava para lá, tu me livrava para cá, eu fechava, tu me livrava para fora, eu abria, tu me fechava. Falei, puta que... Foi um dos piores jogos da minha vida. Eu quase te matei. Eu joguei tanta praga em tu, cara. Porra, mesmo, Campo Grande, cara. 2-1 jogo. Eu joguei tanta praga em você, mano. Você acredita que aquele jogo ali... Tu foi pra algum time, que tu jogou pra caramba. Tu acabou. Não, mas eu fiquei ali até 92, até depois pro Corinthians. Mas a partir daquele jogo ali, começou a chamar o nosso time, que era time de garoto, pô. Do São José. Os menudos do Leão.
Pô, não, o Leão já tinha ido. Era outro treinador. Não era o Leão, não. Não era o Leão, não. Isso foi, eu acho que... o Leão já estava no Palmeiras. Foi 90, já estava, já. O Leão tem essa... Assim, é que eu não... Eu lembro do Leão como ele foi depois futuramente treinador do Santos e tal, que ele sempre leva os molecadas, subiu a molecada, o Robinho, os caras todos. E ele sempre era aquele meio marrentão, né? Aquele cara meio marrentão. E até hoje a postura dele não, pô. Mas assim, porque tem aquela coisa, a pessoa mostra uma imagem para quem não conhece ele pessoalmente, e pessoalmente pode ser outra pessoa. Você que conviveu com ele, e pô, você deve saber muito melhor que todo mundo. Talvez é uma pessoa diferente. Aparenta ser uma coisa, mas na verdade, outra, entendeu? Porque isso que tu tá falando. Porque não é todo treinador que leva pro moleque, entendeu? Que tira o menino dali, opa, vem cá. Todo o time dele tem moleque, ele bota muito moleque. No Santos ele botou moleque, no São Paulo ele botou moleque. Ele tem uma outra história assim, isso foi vários, né? Fora o Robinho, o Diego, que foi ele que responsável por ter colocado o moleque.